que é um currículo de inteligência artificial, e eu vim falar um pouco sobre esse tema aqui com vocês. Então, eu não vou ficar chovendo no molhado, a gente já sabe muito bem que a IA não é futuro, é presente, já está inserida nas mais diversas áreas do conhecimento, indústrias, saúde, educação. Isso já é uma realidade no mundo, mas no Brasil também. A grande questão é que essas mudanças colocadas pela inteligência artificial, elas trazem oportunidades, mas também trazem riscos, né? E é justamente por oferecer essas duas possibilidades, né, que se faz cada vez mais necessário a gente trabalhar a IA dentro da educação. Então, se por um lado, hoje a gente tem empregos que estão sendo criados pelo avanço de IA e salários mais altos relacionados a IA, ou esse dado que diz que 65% dos alunos vão trabalhar em empregos que ainda não existem, por outro lado, a gente também tem empregos e posições que estão desaparecendo. 32% foi a queda das ofertas de empregos iniciais desde o lançamento do ChatGPT, 50% das atividades atuais já podem ser automatizadas. Então, justamente nesse mundo de riscos e oportunidades, o foco deveria ser a educação. A gente quer que os nossos alunos eles estejam aproveitando as oportunidades e não caiam dentro desses riscos. E é isso que as principais potências mundiais e os principais países já estão fazendo. A Cláudia falou, inclusive, do Brasil, em alguns estados, né? A gente já tem IA entrando dentro do currículo de vários países. Eu tive agora, junto com a Lígia e com o Guilherme, na Ásia, a gente foi para a Coreia do Sul, a gente foi para a China, e a gente já viu, por exemplo, na Coreia, o IA entrando na grade curricular como uma aula específica. Eu vou mostrar aqui um vídeo que eu gravei dentro dessa aula. No Brasil, a gente já tem um dado que 56% dos professores já estão usando ferramentas de IA, ou para tornar as aulas mais eficientes, ou para buscar novas formas de preparar a aula, e esse dado ele é superior à média dos países da OCDE de 36%. A grande questão é que quando a gente pensa em currículo, a gente ainda está num lugar incipiente, a gente ainda está aprendendo, a gente está num lugar inicial. E é justamente pensando nisso que a gente criou o DIALab. O DIALab ele tem como missão preparar tanto os alunos como os professores para passarem de consumidores passivos para criadores responsáveis com IA. Então, sair desse lugar de passividade para entrar num lugar de propulsores desse movimento. A gente começou olhando, conversando e pesquisando os principais currículos de IA no mundo, os principais frameworks, AI for K-12, Daily Curriculum do MIT, Day of AI do MIT. A gente visitou o AI for the Future, que é o currículo, de IA da Coreia do Sul, e a partir dessa pesquisa a gente criou o nosso currículo. Eu vou passar um vídeo que eu fiz dentro de uma aula da Coreia do Sul de IA para vocês entenderem como é que isso funciona. So now we have a little questions about who is not created by AI, who is not created by AI. So let's take 1 to 2 minutes to talk about your friends to tell me which one is not created by AI. Tell me why. This is A, B, C, D. Tell me why. Why you think that? Então, o professor passou essa tarefa para eles identificarem quais os rostos foi criado por IA ou não. E aí os alunos estão discutindo em grupo. Nowadays we can easily generate faces. So I think another question: how many people on this account? How many people? 7 million. How many people on the account? How many? 7 million.
76 billion, yes. So let's just say if I press this button, I keep refreshing the button, reloading the page for 1 billion times. Okay, of course I write a program to do it. If I suddenly generate a face 99.9% similar to TerraScript, is it possible? Yes. Can I use the face for advertisement? If I generate a face 99.9% esse questionamento para alunos do 6º ano, que é, e se eu conseguisse gerar um rosto que é 99% semelhante ao rosto da Taylor Swift? Eu poderia usar isso para uma propaganda, para a minha loja, para o meu produto? Então, com alunos do 6º ano, ele já começou a trabalhar o que a Cláudia trouxe de direitos autorais, do que é permitido ou não é. E ele começa também a mostrar o quão avançado a IA está, a ponto de que a gente não consegue identificar quais são os rostos que foram criados por IA ou não. Porque, na verdade, todos os rostos tinham sido criados por IA e os alunos ficavam ali falando, esse aqui não foi, esse aqui foi, esse aqui tá... Na verdade, todos eram construídos por IA. Bom, a estrutura curricular do Dia Lab, ela está separada em 5 pilares. O primeiro pilar, a gente vai falar de fundamentos da IA. Então, a gente está discutindo o que é inteligência artificial, viés algoritmo, história e futuro da IA. Depois, a gente fala sobre criação com IA. A gente está falando de ferramentas generativas, engenharia de prompt, direitos autorais. O terceiro pilar é segurança digital. Aqui a gente vai falar sobre privacidade, segurança, deepfakes, identificação de desinformação. O quarto pilar é IA para aprender melhor, muito foco em meta-aprendizagem, como é que eu uso IA para melhorar os meus estudos, para me ajudar na minha dinâmica de estudo, e a gente vai trabalhar com chatbots educacionais. E o quarto ponto é IA pensando em inclusão e acesso. Então, como é que eu utilizo IA para um mundo mais inclusivo e de mais acesso? Tudo isso pautado em 3 grandes eixos, que são o eixo de cidadania, empregabilidade e meta-aprendizagem. Então, de forma resumida, esse é o currículo do Dia Lab. O Dia Lab ele nasce do 6º ano do ensino fundamental até a 2ª série do ensino médio. No ano que vem a gente já está estendendo para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. E eu queria trazer aqui exemplo de 2 aulas para tornar um pouco mais palpável como é que a gente está fazendo esse trabalho. Bom, essa aula é uma aula que a gente trabalha no 6º ano, ela se chama Máquinas que Aprendem, ensinando o seu primeiro robô virtual. O objetivo dessa aula é a gente demonstrar que o treinamento de IA ele tem que considerar uma diversidade e qualidade dos dados. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente apresenta os alunos a essa plataforma que se chama Teachable Machine, é uma plataforma que qualquer pessoa pode testar, mesmo sem saber programação. E os alunos eles vão criar duas classes dentro do Teachable Machine, que se chamam mão aberta e punho fechado. Os alunos eles vão capturar imagens de mão aberta e de punho fechado. E a partir dessa captura de imagem, a gente vai testar o modelo de IA para ver se esse modelo de IA reconhece quando ele vê uma mão aberta ou quando ele vê um punho fechado. Então, aqui são as fotos que os alunos vão tirar e a partir dessas fotos a gente vai treinar o modelo. O que acontece? Acontece que dependendo das fotos que você tira, o modelo não necessariamente vai reconhecer aquele punho fechado. A terceira foto, por exemplo, ela claramente é de um punho fechado. Mas o modelo, ele diz que existe uma 40% de chance daquela mão estar aberta. E, na verdade, a mão está fechada. Por que isso acontece? Porque nenhuma das fotos do punho fechado, o punho estava nessa direção, nessa posição. Então, o modelo ele não reconhece aquilo como um punho fechado. A mesma coisa acontece com a mão aberta. Essa última mão daqui, que é uma mão virada para baixo, como não tinha nenhuma foto de referência com a mão virada para baixo, o modelo coloca como 78% a probabilidade de ser punho fechado.
Qual é a reflexão que a gente está tirando disso? A reflexão que a gente está tirando é que quando os dados são limitados, a máquina tende a aprender padrões incorretos. Isso mostra a importância da diversidade de dados para que a IA funcione bem. A gente está trabalhando com eles o fato de que dados desequilibrados e poucos diversos podem gerar vieses e erros com IA. Isso é fundamental para a gente entender de que forma aquele modelo foi treinado, de que forma aquela IA foi treinada e a possibilidade de existir viés a partir de que rosto que estava ali, de que imagens foram geradas. Um segundo exemplo de atividade que a gente faz se chama Conversas Digitais, decifrando o código da comunicação com IA. O objetivo dessa aula é a gente trabalhar a qualidade de prompt, engenharia de prompt. O que a gente faz é o seguinte: primeiro, a gente pede para os alunos entrarem no Gemini, que é a ferramenta que a gente usa, e a gente lança um prompt bem simples para o Gemini, que é me ajude com matemática. Os alunos eles vão ver nesse prompt simples a qualidade da resposta que é gerada pelo Gemini. E é uma resposta muito vaga, que na verdade vai trazer algo super amplo e que vai atender pouco às necessidades de um aluno do 6º ano. E aí o professor, a partir dessa análise, ele pede sugestões para a turma de como que a gente pode melhorar esse prompt. E o professor ensina, então, o que a gente chama de método TACO. Método TACO é como que eu crio prompts que são mais eficientes para o que eu desejo. Então, TACO vem T de tarefa, o que exatamente você quer que a IA faça, agir como, que tipo de especialista eu posso agir como, o contexto e o objeto final. Então, nesse caso de me ajude com matemática, o prompt vira o seguinte: crie exercícios de revisão, atue como professor de matemática especialista em frações. O contexto é que eu sou um aluno do 6º ano estudando para a prova de frações e o objeto é que eu quero que você crie uma lista de 5 exercícios do mais fácil para o mais difícil com gabarito. E aí, obviamente, a qualidade da resposta que a IA entrega, ela é muito melhor e muito mais direcionada para o que o aluno precisa. Então, esses são exemplos de atividades que a gente trabalha no DIALab. E a reflexão que a gente gera justamente é essa, que a IA não tem uma gaveta de respostas prontas, ela calcula a probabilidade, é como se ela estivesse montando uma história palavra por palavra, e por isso, quanto mais específico for o comando, mais a gente consegue direcionar o que ela vai gerar. Então são esses tipos de reflexões que a gente está gerando, tudo a partir de projetos. Então ao final de cada ano os alunos eles desenvolvem projetos como um podcast, uma obra desenvolvida a partir de IA e protótipos de IA também para solucionar problemas reais. Os materiais, a gente tem materiais tanto para professor, impressos e digitais, quanto para alunos também. A gente tem uma plataforma digital para aluno, além de material físico também. E a ideia é essa, assim, é entender que a inteligência artificial não é mais um conceito de futuro, já é presente, e é justamente por isso que o DIALab ele já nasce com uma certa relevância. A gente já está no ano que vem com 50 mil alunos em 185 escolas no Brasil e estamos muito animados de experimentar isso como uma nova inovação nas nossas escolas. É isso. Obrigado, gente.